Aleluia, Senhor. Não atrapalha aqui não, né? Aleluia. Glórias. Nesta noite, trazemos à igreja as palavras de João, apóstolo de Cristo, que nos faz um alerta como corpo e igreja, que está escrito no livro de Apocalipse, com as seguintes palavras: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João em Patmos, a visão de Jesus Cristo. Mensagem às igrejas da Ásia. Éfesos, assim diz aquele que anda no meio da igreja: conheço as tuas obras, teu trabalho e tua perseverança, e que tem posto em prova os falsos mestres, e não prova homens maus. Tens suportado prova por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Digo, porém, que cuide para que não abandone o primeiro amor, e que conserve as primeiras obras, para que eu não retire a minha unção. Ao vencedor darei que se alimente da vida, da árvore da vida. Aleluia. Esmirna, assim o primeiro e o último, que morreu, mas ressuscitou. Conheço as tuas tribulações, que te achas pobre, mas digo que tu és rico. Não temas as provas que há de sofrer. Eis que o diabo está para se levantar contra vós, para que sejam provados e terem tribulações. Mas te digo que elas serão apenas passageiras. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida, e de modo algum sofrerás o dano da segunda morte. Aleluia. Pérgamo, assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde habitas e que tens lutado contra a idolatria, os falsos deuses, e não negaste tua fé em mim. Cuide, porém, para que as falsas doutrinas não sejam ensinadas e que não se contaminem com coisas oferecidas a ídolos e fujam da prostituição. Do contrário, virei e pelejarei com espada contra os que tais coisas praticam. Ao vencedor darei um novo nome e receberá do maná escondido do céu. Glória a Deus, aleluia. Tiatira, assim diz aquele que tem os olhos como chama de fogo. Conheço o teu amor, tua fé, teu serviço,
tua perseverança, e que tuas últimas obras são maiores que as primeiras. Te digo, porém, que não toleres vaso de engano, movido por espírito, como diz Anabela. Nem aceites teus enganos que provocam idolatria e prostituição. Sobre tais vasos, porém, enfermidades, bem como sobre todos aqueles que com eles se misturarem, para que fique prostrado em camas. Ao vencedor, aquele que guarda as minhas obras até que eu venha, darei autoridade para reger as nações com cetro de ferro. Glória a Deus. Aleluia. Sardes, aos que dormem, que acham que estão vivos, mas espiritualmente são como os mortos, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: vigiai, porque não tenho achado boas as tuas obras. Lembra-te e guarda a palavra que tem recebido e ouvido, e arrepende-te. Do contrário, virei contra ti como o ladrão, e de forma alguma saberás. O vencedor será vestido de vestes brancas. Confessarei seu nome diante do meu Pai, e de forma alguma apagarei seu nome do livro da vida. Aleluia, Senhor. Filadélfia. Assim diz aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ponho a porta aberta, que ninguém pode fechar, diante do que guardarem a minha palavra e não negarem o meu nome. Farei com que os que te perseguirem se prostrem diante de ti, e que conheça que eu te amei. Quem guardar a minha palavra, eu também guardarei, na hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Venho sem demora. Ao que vencer, fará feito coluna de santuário de Deus, e sobre essa coluna será escrito o nome de Deus e de sua cidade, e a nova Jerusalém, e o meu novo nome. Glória a Deus. Aleluia. Laodiceia. Assim diz aquele que é a testemunha fiel e verdadeira. Conheço que tu nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar de minha boca. Por causa da tua soberba, não enxergaste o quão miserável tu estás, pobre, cego e nu. Aconselho-te que sacrifiques para que te enriqueças no meu poder, que te santifiques para que eu te vista de vestes brancas e busque discernimento e sabedoria para que não sejais mais cegado pelo engano e por tua soberba. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quem vencer se sentará comigo no meu trono, assim como eu me sentei no trono de meu Pai. Que nesta noite de celebração, Cristo traga ao nosso coração e à nossa consciência a importância de não deixarmos o primeiro amor, que não venhamos a temer como futuro e coisas que ainda estão por vir, que as falsas doutrinas não corrompam a Igreja Santa do Senhor e seus escolhidos, assim como os falsos profetas, que não haja morte espiritual em nosso meio e que não sejamos mornos, para assim sermos merecedores de receber todas as recompensas que estão prometidas para a verdadeira Igreja de Cristo. É o que declaramos esta noite para a Igreja Pentecostal do Poder de Deus. Amém. Glória